Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje temos um tema bem especial e extremamente relevante, a relação entre o mieloma múltiplo e a genética. Meu nome é Joelísio Fraga, sou ativista na causa do mieloma múltiplo e fundador da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, que tem como missão divulgar a doença, acolher pacientes e cuidadores e oferecer informação de qualidade para todos que enfrentam essa jornada. É com grande alegria que recebo essa noite o geneticista Daniel Brutti. Ele é da Universidade Federal do Paraná. Ele é um especialista renomado que vai nos ajudar a entender como a genética pode influenciar no diagnóstico, no tratamento e até mesmo na prevenção do mieloma múltiplo. Durante a live, vocês poderão participar enviando perguntas pelo chat e vamos fazer o possível para responder todas. Aproveite esse espaço para tirar dúvidas e aprender mais sobre o tema. Então vamos começar e eu vou chamar o Daniel. Vamos ver aqui. Daniel. Ele aceita aí e já começa a nossa live. Olá, Daniel. Boa noite, João. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou escutando um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui meu áudio. Pode falar de novo, por favor? Oi. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora melhorou. Deixa eu centralizar a câmera aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Boa noite, prazer encontrá-lo aqui. Oi. Muito obrigado pelo convite. Nós temos quase mais de um ano, né, que a gente bate esse papo, nunca nós tivemos essa oportunidade, e para mim é um prazer falar contigo, ter você no nosso grupo, ter você como um parceiro, e a gente, como paciente de mieloma múltiplo, eu sempre falo que são duas perguntas que sempre falam: tem cura? O mieloma tem cura? O mieloma tem genética? Seu pai teve, sua mãe teve, será que meu filho vai ter? Então, são duas perguntas, né, que o pessoal sempre nos indagam, né? E esse é um tema muito interessante, que eu estava muito ansioso para há muito tempo a gente já falar sobre isso. E eu quero iniciar apresentando você, né? Quer dizer, você se apresentando aí para a galera, para o pessoal te conhecer. E quem é Daniel Brutti? Falei certo? Brusque. Bruschi. É o quê? É descendente de quê? Alemão, polonês? Alemão, né? Na verdade. Pronto. Isso. Fique à vontade. Se apresente aí. Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Daniel Brusque, da Universidade Federal do Paraná. Em nome da universidade, em nome do meu laboratório, que estamos empenhados em trabalhar e investigar um pouco mais sobre o mieloma múltiplo. A gente tem desenvolvido um projeto nacional, né, sendo sede de um projeto nacional, especialmente sobre genética de mieloma múltiplo. Então, esse espaço fico lisonjeado por poder conversar diretamente com pacientes de mieloma múltiplo, a gente poder entender um pouquinho mais dessa doença e, ao mesmo tempo, exaltar o grande respeito e admiração que eu tenho por esse canal, né? O trabalho que vem sendo feito por o Gelísio é extremamente importante, extremamente relevante. Um dos grandes gargalos que a gente tem no Brasil hoje é a falta de conhecimento sobre o mieloma múltiplo, e isso faz uma diferença muito grande no tratamento, né? A gente demora muito para diagnosticar nossos pacientes, para estratificar o risco desses pacientes. Então, ter um espaço de conversa aberta como esse é extremamente importante para a causa. E, ao mesmo tempo, que é um grupo de autocuidado, autoapoio, né? Eu participo do grupo de WhatsApp dessa associação e eu vejo o quão importante isso é para os pacientes. Então, de antemão, eu precisava fazer esse relato
e, e falar que eu estou muito feliz mesmo de poder participar dessa live. E me coloco totalmente à disposição, né, para tentar transformar esse tema, que não é um tema fácil, em algo que seja mais digerível, né, por todos. Você me falou que não é fácil você falar genética para aluno que já está na área, imagine nós, leigos, né? Então, você vai ter que rebolar aí para fazer um linguajar mais leve, né? Eu quero, antes da gente começar, falar que quem sempre faz as lives com a gente da nossa associação é a Marli, mas ela está dodói, né? Ela teve sempre essas reações. Quem tem mieloma sempre aparece as coisinhas, né? Mas a próxima ela vai estar. Um beijo, viu, Marli? Logo, logo, esse cantinho aqui é seu, né? O meu é podcast, outras coisas, isso aqui é seu, isso aqui é sua cara, isso aqui é seu. Ô, Daniel, eu vou iniciar perguntando quais genes específicos estão associados ao desenvolvimento do mieloma múltiplo. Bom, essa é uma pergunta que vem de cara sempre, né, ao se fazer o diagnóstico de mieloma múltiplo, e essa resposta é uma das respostas que não é a mais simples da gente fornecer, né? Hoje a gente não tem um gene ou um conjunto de genes que estão relacionados diretamente com o aparecimento de mieloma múltiplo. Então, a lista é uma lista ainda muito grande de genes. Quando a gente pega um apanhado mundial de pacientes que são acometidos pelo mieloma múltiplo, a gente percebe que existe uma grande heterogeneidade nos casos desses pacientes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que começar não respondendo a pergunta sobre o número de genes ou quais genes, mas o que de fato é o mieloma múltiplo, né? Porque a gente tem que pensar que todo câncer ele é genético, de fato ele é genético, né? Ele vai ser decorrente do aparecimento de uma alteração genética em uma célula. No caso do mieloma múltiplo, é uma alteração, na maioria das vezes, completamente aleatória, em uma única célula, na medula óssea desses pacientes, que sofre uma alteração. E essa célula perde sua capacidade de gerenciar sua própria vida, né? Essa célula ela perde o seu controle sobre a sua atividade de divisão celular e ela começa a se proliferar cada vez mais. Como eu falei, existe sempre um cunho genético, mas nem todo câncer é hereditário. Então, essa é uma lógica que é muito importante a gente levar no conhecimento. São eventos altamente esporádicos de mutações que acontecem em uma dessas células, lá no espaço da medula óssea, esse ambiente que produz todas as células do sangue. Essa mutação ela atinge um glóbulo branco, um linfócito, né? E esse linfócito que se diferenciaria, né, o que geraria o que a gente chama de uma célula plasmócito, né? Esses plasmócitos são as células responsáveis pela nossa imunidade, né, pela nossa ação e produção de anticorpos para as defesas celulares. Então, é importante a gente dizer que essa mutação atingindo esses plasmócitos faz com que essas células passem a perder a sua capacidade de produzir os anticorpos ativos, funcionais, que dariam toda a proteção para essas células, e elas passam a produzir em uma quantidade exacerbada esses anticorpos. Isso culmina, né, no acúmulo desses anticorpos anormais em diferentes tecidos, né? Entre eles a gente tem dos ossos, a gente tem um acúmulo renal, a gente tem um acúmulo, o desvio da produção desses plasmócitos em detrimento das outras células do sangue, então isso leva a uma anemia. Então, a manifestação clínica do mieloma múltiplo é caracterizada a partir de uma ou mais alterações genéticas que acontecem nessa única célula, né? Então, existe recorrência de alguns tipos de mutação entre os pacientes que levam à proliferação dessas células, mas é importante dizer que até o momento a gente não tem uma única explicação clara e direta para o mieloma múltiplo. Não quer dizer que a gente não vai encontrar um dia, mas a lista é grande, né? Então a gente tem a lista de pelo menos 235 genes candidatos. A gente consegue chegar em 90, que são os mais frequentes, mas
são processos que são aleatórios, né? Então, a gente tem caminhado nos últimos anos para encontrar e caracterizar melhor esses genes, e isso tem revertido, né, em muito conhecimento, em um avanço muito rápido para o mieloma múltiplo. Então, ao mesmo tempo que parece desesperançoso a gente falar, olha, são muitos genes, eu não consigo falar um, a gente tem evoluído muito significativamente na identificação desses marcadores genéticos que estão levando ao aparecimento dessa doença. Entendi. É muito complexo, não é, Daniel? Na verdade, a gente tem que pensar, né, Gésio, que a gente está constantemente submetido à possibilidade de nossas células sofrerem mutação. Tá? Isso é constante. A gente tem uma exposição ambiental, né? Então a gente tem uma exposição ambiental a agentes de risco, né? Um agente de risco muito importante para o aparecimento de doenças hematológicas, por exemplo, as leucemias, é o benzeno, né? Aonde que está isso? Na indústria petroquímica, nas bombas de combustível, né? na própria indústria farmacêutica. Então, esse é um agente que tem um potencial grande de causar mutação. A gente tem exposição à radiação ionizante, exposição a vários fatores no nosso dia a dia que levam a essas mutações. Então, com isso eu quero dizer que essas mutações genéticas, elas nunca são dirigidas para um gene específico, elas são aleatórias, né? Então, qualquer gene pode sofrer mutação. O problema do desenvolvimento de um processo de câncer é que existem genes nas nossas células com capacidade de controlar a atividade de proliferação dela e desenvolvimento dela. Então, quando essa mutação faz ou incapacita um desses genes, isso vai estar relacionado com o aparecimento dessa condição. Entendi. Por que você escolheu logo o mieloma? Olha, eu vou te falar que... Olha, eu te falo que é uma doença desconhecida, nem muitos médicos não conhecem o mieloma, né? E eu era para ter feito essa pergunta no início, por que você escolheu logo o mieloma? Graças a Deus, né? Ainda bem. Na verdade, eu acredito que o mieloma me escolheu. Né? A gente estava... começou a receber, o meu laboratório presta serviço para a comunidade, né, da nossa universidade. Sim. Presta serviço, a gente realiza o exame citogenético para a comunidade, e em atendimento no hospital, no setor de hematologia, a gente começou a perceber um número muito grande de pacientes com suspeita de mieloma múltiplo. E quando a gente olhava nos dados epidemiológicos, a gente via que não estava batendo, né? A gente não tem dado epidemiológico no Brasil bem caracterizado, bem curado, né? A gente reúne mieloma múltiplo dentro das doenças hematológicas, sabe que é a segunda mais frequente, mas não tem um dado específico estatístico. E aí a gente começou a se deparar com os dados mundiais e a gente estava vendo que no Brasil a gente tinha um aumento de número de casos, né? Então isso fez com que a gente passasse a se interessar por essa doença, porque, como eu falei, existem muitos gargalos, né? Desde o diagnóstico até o tratamento, mas o diagnóstico em si é o principal gargalo, né? Então, identificar essas mutações, identificar essas alterações genéticas é primordial, é fundamental para que a gente consiga ter uma conduta clínica mais adequada para esses pacientes. Eu vou te dizer, ela é complexo para o paciente que trata, é complexo para o médico que também, né, acompanha esse paciente. Eu sempre falo que se você reúne 50 pacientes de mieloma, cada um é diferente do outro. É um jogo de xadrez, então não é fácil. Entendeu? Eu não sei se eu estou enganado, mas eu não vi ainda alguém no Brasil que esteja voltado a fazer uma pesquisa genética com mieloma, além de você. Pode ser que tenha, eu não sei se você sabe, né? Mas eu acho que, pelo que eu tenho conversado com o pessoal dessa área, ninguém nunca ouviu falar que alguém que está pesquisando o mieloma através da genética e tal, né? E é um privilégio ter você junto com a gente, né? Então, me parece que é só você mesmo, você conhece alguém mais que está além da sua turma aí da universidade?
Na verdade, o escopo, né, estudar a genética de mieloma múltiplo, ela pode ser multifacetária, né? Então, eu posso estudar a genética pensando na melhoria do diagnóstico, essa é uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve no nosso laboratório, pensando em desenvolver tecnologias que possam ser aplicadas ao SUS e a gente possa ampliar o acesso dessas tecnologias no SUS. Esse é o principal foco da pesquisa do meu laboratório. Mas a gente tem grupos no Brasil, tem um grupo fortíssimo no Ceará, da professora Carolina Aquino, que trabalha muito com a progressão do mieloma múltiplo. A gente tem outros grupos no Brasil que estão começando a se interessar. Outra notícia animadora para pacientes com mieloma múltiplo, a indústria farmacêutica e muitos países que lideravam as pesquisas em mieloma múltiplo estão voltando a olhar para o Brasil, né? Que bom. Porque o Brasil ele tem uma carga genética, uma característica genética que interessa a todos. É uma população extremamente miscigenada, né? Sim. Enquanto a maioria da informação que a gente tem sobre a genética de mieloma múltiplo é europeia, né? Ou principalmente de indivíduos de ancestralidade europeia e de ancestralidade americana, a gente percebe que a população afrodescendente, por exemplo, tem 2,5 vezes mais chances de desenvolver mieloma múltiplo do que a população branca, de Sim. ascendência europeia, né? Sim. Então, quando a gente olha para a população do Brasil, como que a gente categoriza a população do Brasil? Né? É uma miscigenação completa. Então, quer dizer, se já é heterogêneo nos outros países, como não é heterogêneo no Brasil? Né? Então, existem muitos grupos buscando esses novos fármacos, desenhando esses novos fármacos, para que eles consigam pegar um apanhado maior de pacientes. Né? Então, isso é animador. Né? Isso tem colocado o Brasil no cenário do estudo do mieloma múltiplo nos últimos anos. A gente tem avançado bastante em pesquisas clínicas no Brasil, né? Por mais que às vezes o acesso ainda não seja muito grande da população, né? Mas a gente tem avançado nessas pesquisas clínicas, então isso tem se tornado bastante animador. Entendi. As mutações genéticas adquiridas no mieloma múltiplo ocorrem em respostas a fatores ambientais ou completamente aleatórias? É completamente aleatório. Né? Né? Então, assim, a gente sabe que esses estressores ambientais, eles têm uma associação forte. Tá? Então, a gente tem visto que, assim como leucemias, regiões essencialmente agrícolas são regiões em que a gente tem alta taxa de aparecimento de mieloma múltiplo. Agora, imagina um agricultor que tem uma exposição frequente ao longo de muitos anos a pesticidas, a maioria sem uso adequado de EPIs, né? Em altas doses de agrotóxicos. E essas mutações são cumulativas, né? Por mais que elas sejam aleatórias, elas vão se acumulando ao longo do tempo de vida. Quanto mais exposição, mais mutações. E a chance de eu atingir um desses genes que pode desencadear o surgimento de um plasmócito anormal, que vai produzir proteína anormal e vai se acumular nos tecidos, é muito grande. Então, elas são completamente aleatórias, mas esses estressores aumentam a sua incidência. Tá? Então, existem grupos de pesquisa no Brasil que estão tentando mapear isso. Né? Então, a exposição ocupacional talvez possa ser um fator de risco importante. E aí eu coloco de novo, né? Pesticidas é o que a gente tem avançado mais, mas a gente tem outros estressores ambientais que interferem muito no nosso sistema imunológico e aí diretamente nos plasmócitos, né? Que são quem tenta dar essa resposta ao sistema imunológico, mas a gente não consegue prever, né? Entendi. Existem doenças genéticas, Daniel, associadas ao risco aumentado do mieloma? Existem, né? Existem síndromes que a gente chama de instabilidade cromossômica, a gente tem doenças hematológicas, algumas doenças hematológicas, né? Então, o paciente que já passou por um processo de leucemia, ele pode, né, ter um maior risco, né, de mieloma múltiplo. Pacientes imunossuprimidos, né, ou pacientes
que têm alguma doença autoimune. Então, são pacientes que a gente consegue estimar, né, uma maior frequência de aparecimento de mieloma múltiplo. Entendi. Sua pesquisa é mais direcionada na zona rural, na parte de agricultura? Não, hoje nós temos trabalhado com pacientes buscando pacientes de toda a região do Brasil, né? A gente está concentrado no Paraná, como uma principal população, a população do Paraná, num centro de referência para mieloma múltiplo, que é o Hospital Erasto Gettner, aqui no Paraná, né? A gente recebe, onde se recebe muitos pacientes, mas a gente tem uma parceria forte com o pessoal do Ceará, porque a gente quer justamente, Joesley, Joeli, conseguir, Gelisa, desculpa, a gente quer justamente conseguir capturar essa diversidade e essa miscigenação brasileira. Então, a gente tem buscado comparar, né, populações de diferentes regiões do Brasil para tentar encontrar o máximo de heterogeneidade nesses pacientes. Então, existe sim muita diferença entre Ceará e Paraná, né? existe. Como existe entre o norte, né? Então, a gente pensar no norte, a gente tem uma ancestralidade muito mais de populações nativas, né? Enquanto a gente tem uma ancestralidade muito mais europeia na região sul. Então, o Brasil Aqui na realmente Bahia, aqui na Bahia é o afro, né? é Aqui o também. afrodescendente, né? Então, a gente procura parceiros, né? E aí eu já faço, né, a propaganda, depois a gente pode compartilhar o meu contato, Sim. mas a gente tem procurado parceiros em diferentes estados para receber essas amostras, para tentar realmente capturar o máximo possível de diversidade genética da nossa população. Entendi. Podemos herdar fatores genéticos que influenciam a gravidade ou a progressão da doença? Podemos, né? Bem, Então, por mais que eu tenha falado no início, né, o câncer é sempre genético, mas nem sempre hereditário, né? O que a gente sabia nos últimos anos era justamente isso. Mieloma múltiplo é um câncer esporádico, não existe um componente genético. Nos últimos anos, a gente começou a olhar para dentro de famílias em que existia recorrência de casos de mieloma múltiplo, né? Então, o avô teve mieloma múltiplo, ou o avô teve uma leucemia, um dos filhos teve mieloma múltiplo, o outro filho teve gamopatia de significado incerto, né? Um outro primo teve uma aplasia. Então, analisando o screening dessas famílias, né, a gente começa a perceber que existem sim fatores de predisposição, né? E aí eu vou fazer uma distinção bem importante. O que é um fator de predisposição, né? Eu herdar uma característica, um fator de predisposição, não é uma condição de que eu vou ter mieloma múltiplo, porque não existe um único gene que, uma vez herdado, o paciente vai ter mieloma múltiplo. No entanto, esses pacientes podem carregar variantes genéticas que foram herdadas dos seus pais. E essas variantes de predisposição são, podem ser expressas ou não naquele indivíduo. Então, por isso que a gente vê dentro de uma família indivíduos que podem ter mieloma múltiplo, indivíduos que não necessariamente vão ter mielomas múltiplos. Porque esses fatores de predisposição, ou de risco, ou de suscetibilidade, eles não são uma condição de ocorrência, mas eles aumentam a chance de aparecimento de mieloma múltiplo quando combinado a outros fatores, né, outros fatores ambientais. Por exemplo, entendi. a gente pode ter herdado um fator de predisposição genética ao câncer de mama, por exemplo. Né? O mais fácil da gente pensar é o câncer de mama, em que a gente tem uma predisposição genética, e aí esse indivíduo pode apresentar ou não um câncer de mama. Quando a gente pensa em mieloma múltiplo, a gente já encontrou cerca de 100, 150 variantes genéticas que podem ter um histórico familiar, né? Nunca elas vêm sozinhas, né? Eu acho que essa distinção é importante. Nunca vai vir um gene que foi herdado, uma cópia do meu pai, então uma cópia alterada do meu pai, uma cópia alterada da minha mãe, e automaticamente tem mieloma múltiplo. Até hoje isso não foi relatado. Mas a gente vê um risco aumentado nesses pacientes. Então, a gente estima a
a última estimativa que a gente tem, né, é que parentes de primeiro grau de um paciente com mieloma múltiplo, eles apresentam um risco aumentado de 2 a 4 vezes maior do que o resto da população em desenvolver mieloma múltiplo, tá? Por conta desse fenômeno, né, de predisposição genética. Então, quer dizer, esse indivíduo, se ele for exposto a condições ambientais estressantes, o risco dele aumenta, né? Então, quer dizer, hábitos saudáveis, alimentação saudável, exercício físico, podem fazer, né, ou podem garantir que esse indivíduo não vai expressar essa condição, não é pré-determinada, né? A gente tem trabalhado, tenho 2 alunas minhas que estão trabalhando numa revisão de casos de mieloma múltiplo em famílias, tá? A gente tem relatado na literatura 102 casos até hoje, de famílias em que tem uma transmissão assim, sem salto de geração. Então, teve o avô, teve o filho, teve o neto, de casos de mieloma múltiplo. Esses casos são bem interessantes. Então, no nosso laboratório, a gente também tem trabalhado com famílias, né? Então, famílias que tenham mais de 2 membros acometidos por mieloma múltiplo. De uma vez. Ou 2 famílias, né? Tem 2 famílias, né? E já estão no nosso estudo, né? Então, a gente tem buscado essas famílias, né? Claro, esse é um estudo bastante delicado e sério da gente conduzir, porque é um estudo que a gente faz com a família diretamente com aconselhamento genético, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Justamente de informar essas famílias de que você ter essa variante não é um determinante para você ter mieloma múltiplo. Mas é importante que você faça um monitoramento melhor, né? Então, quer dizer, já tem um fator de predisposição, eu vou fazer o meu check-up num tempo menor. Eu vou tentar no meu check-up colocar exames bioquímicos que mapeiem o mieloma múltiplo. Porque, né, o paciente de mieloma múltiplo sabe, os exames corriqueiros não pegam mieloma múltiplo, né? Então, eu preciso fazer uma quantificação de proteína M na urina, eu preciso fazer um exame bioquímico mais apurado para encontrar esses biomarcadores, esses marcadores bioquímicos, né? E que possam indicar para o médico. Então, essas famílias, né, que existe um histórico de mieloma múltiplo, é importante que elas sejam acompanhadas por um médico hematologista mais de perto, né? E reforcem com seus médicos hematologistas, né? Esse é um dado novo, não é um dado muito conhecido. Que mieloma múltiplo é familiar. Se você chegar e falar que o mieloma múltiplo é familiar para um monte de hematologista, muitos vão falar, olha, não existe essa condição, né? Então, é importante que esses dados sejam, esses pacientes sejam cuidados mais de perto, né? Os pacientes e as suas famílias sejam cuidados mais de perto. Então, como eu falei, existe uma suscetibilidade maior, mas não é uma determinação. Mas precisa ser acompanhado, né? Precisa, o recomendado é que seja acompanhado, né? Existem centros de medicina personalizada, né? Agora eles estão se espalhando mais no Brasil. A gente tem um serviço de aconselhamento genético em alguns hospitais do SUS. É importante, né, que esses conselheiros genéticos possam informar melhor as famílias, né? Sobre esses riscos, sobre essas características, essas condições. Eu acho que esse cuidado precoce, né, Daniel, iria salvar muitas vidas, né? Com certeza. Com certeza. Né? E outro dado importante Pode falar, sim. que eu trago aqui é que a gente vê um efeito de antecipação dos casos quando são de origem familiar. Tá? Então, tipo assim, você já previne, né? Então, normalmente, você consegue antecipar em muito o diagnóstico desses pacientes. Legal. Né? Então, a gente pode detectar, por exemplo, uma gamopatia de significado incerto, que não necessariamente vai ser um mieloma múltiplo, né? Isso é importante a gente caracterizar, mas esse paciente vai ser monitorado. E, normalmente, como que a gente detecta uma gamopatia? Totalmente esporadicamente, num check-up. Né? Entendi. Então, a gente pode antecipar isso, pode dar uma seguridade maior para essas famílias.
eu estava comentando ontem com um amigo meu médico e a gente falando sobre o caso do o mieloma múltiplo, quando um paciente vai numa emergência e você vê muitos médicos recém-formados, infelizmente é a realidade, né? É, e o paciente queixa de alguns sintomas, e aí o médico vai lá no Google, olha lá qual os sintomas ele acaba descartando o mieloma, porque o mieloma é doença de idoso, entendeu? Esse é um negócio que a gente tem que quebrar, e é necessário hoje divulgar o mieloma. O mieloma não é mais uma doença de idoso, né? Não é mais uma doença de idoso. Então, ser um jovem com sintomas, ele precisa ser investigado, entendeu? Porque, infelizmente, o mieloma, para o paciente mais novo, ele é muito agressivo, ele mata, entendeu? É muito mais agressivo do que no idoso. E aí você abre a literatura da medicina, você olha lá, mieloma é de 65, a idade, né? E isso complica, né? Então, esse trabalho seu e um trabalho de divulgação para se investigar mais o mieloma, nossa, vai salvar muitas vidas, isso é interessante. E eu estou dizendo que essa live com você, que vai ser, acho que vai ser uma só, porque pelo visto aqui, logo, logo acaba, nós vamos ter que fazer a segunda parte. É muito interessante. Ninguém nunca, que eu saiba, ninguém nunca falou sobre esse tema e da importância de fazer uma investigação, de uma prevenção através de um rastreamento genético. Isso vai salvar vidas, você está de parabéns. Nossa, é impressionante, né? E qual o papel dos testes genéticos no diagnóstico do mieloma múltiplo? É fundamental, né? Então, se a gente pensar em termos do Brasil, a gente tem exames de 3 linhas genéticas que a gente costuma dizer, né? O de primeira linha, que é sugerido, que é disponível no SUS, e que praticamente todo paciente com mieloma múltiplo faz ou deveria fazer, né? Deveria ser feito, né, ao diagnóstico, que é o exame citogenético, né? O exame citogenético é justamente para a gente detectar alterações cromossômicas que estejam relacionadas com o mieloma múltiplo, né? Se a gente lembrar que, tentando deixar isso um pouco mais fácil, né, o exame citogenético é aquele exame que é feito por punção de amostra de aspirado de medula óssea, Sim, e a gente vai analisar o número e a morfologia dos cromossomos dos pacientes, né? Então, todos nós temos 46 cromossomos, 23 cópias ou 23 moléculas de DNA vieram da mãe, 23 moléculas vieram do pai, e a nossa constituição é 46 cromossomos. Cada cromossomo tem uma morfologia, um tipo, né, uma estrutura que a gente consegue observar no microscópio e identificar se eles estão normais com o que a gente espera para a espécie humana. Quando a gente, ao olhar no microscópio, percebe que o paciente tem 47 cromossomos, um 45 ou 49, ou tem um cromossomo que devia ser desse tamanho, ele está um pouquinho menor, ou 2 cromossomos estão fusionados, visualmente a gente observa isso, a gente consegue identificar a célula anormal desse paciente. E muitas vezes a gente consegue determinar se esse paciente tem uma alteração de alto risco ou uma alteração de risco padrão, né? A maioria, quando esse exame que é fornecido, né, o primeiro exame que é fornecido, ele identifica essas alterações, a gente passa para um segundo exame, que é o exame de FISH. Não sei se você sim, já fez, mas esse é o exame padrão ouro para estratificação do paciente com mieloma múltiplo. sim. Esse deveria ser feito em todos os pacientes com mieloma múltiplo. Por quê? Esse exame ele é direcionado para alterações genéticas que vão estratificar o risco de progressão dessa doença. Então, quer dizer, a gente pode categorizar os nossos pacientes em risco baixo, né, ou padrão, risco intermediário e pacientes de alto risco. A conduta do médico, sabendo da alteração genética e da condição desse paciente, categorizando ele nessas 3 classes, muda completamente. Então, quer dizer, um paciente que foi detectado uma alteração de alto risco é um paciente que vai ter que ser acompanhado mais de perto, porque o prognóstico dele pode ser mais rápido, pode ser ruim, e a gente precisa pensar num esquema terapêutico mais adequado para esse paciente. Então,
esse, infelizmente, é um exame que o acesso no Brasil é muito baixo, né? No ano passado, em 2022, quando a gente propôs esse projeto, tinha recém sido aprovado pela Conitec a incorporação deste exame como o exame fundamental para que todo paciente com mieloma múltiplo no Brasil fosse estratificado quanto ao seu risco. Essa normativa entrou em vigor em 2023, está em vigor, tá? Porém, a gente não tem centros especializados para fazer o exame. Então, são poucos os laboratórios do Brasil que conseguem fazer esse exame no valor de custo que o SUS consegue pagar pelo exame. Isso faz com que exista uma assimetria muito grande entre as regiões do Brasil. Então, em grandes centros, como São Paulo, mesmo em Curitiba, o acesso é pequeno. Então, imagina em locais mais remotos, em que às vezes eu tenho um único hematologista na cidade, 2 hematologistas na cidade. Mas é fundamental, né? Então, a gente tem trabalhado num dos projetos de pesquisa do nosso laboratório em ajuste de política pública, né? Então, a gente está tentando corrigir essas assimetrias, tentando reduzir o custo desse exame no Brasil, para que ele seja mais acessível, né? E que ele possa ser levado a mais pacientes, né? Então, quando foi proposto isso pela Conitec, foi um avanço imenso, né? Só que a Conitec, ela acabou, na sua norma, né, indicando que o médico pode escolher um exame por paciente, tá? Só que a gente tem 4 alterações de alto risco. E cada exame é uma alteração. Então, quer dizer, o médico tem que sortear qual é a alteração que ele quer testar, né? Então, infelizmente, o acesso desse exame não é o melhor, mas, né, a gente já vê um avanço no Brasil em começar a oferecer, né? A gente precisa ajustar algumas coisas, então imagino que daqui a uns 3 ou 4 anos a gente esteja melhor na oferta deste exame, que de fato muda a conduta do médico, tá? E a gente tem uma terceira linha de exame, que a gente chama de exame de exoma, né? Enquanto o exame citogenético e o exame de FISH, a gente vai analisar a célula plasmócita alterada, né? Qual que é a mutação genética daquela célula. O exoma, eu vou olhar para um perfil completo de todos os genes que compõem e que produzem um produto funcional para as células. Quer dizer, eu venho um apanhado muito maior do genoma, né, da composição genética do paciente, e eu vou ver aqueles muitos genes que eu falei para vocês que a gente tinha anteriormente, uma lista de genes que acomete mais os pacientes, inclusive os genes de predisposição, né? Então, a gente consegue melhorar, além da estratificação de risco desses pacientes, a gente consegue pensar em uma medicina mais personalizada para esses pacientes, né? Também não é uma realidade no SUS, né? No particular, isso já pode ser pedido, né? Claro que os planos de saúde eles precisam de uma justificativa muito grande para você conseguir pedir um exame como esse, mas esses exames também são importantes porque a indústria farmacêutica tem modificado um pouco o formato de drogas, né? Então, a gente tem drogas muito mais direcionadas. Então, existem essas linhas de exame. Algumas ajudam no diagnóstico, outras no prognóstico e na estratificação de risco do paciente, e outras têm um apanhado geral desses pacientes no dia a dia, né? Então, de novo, ao contrário do que a gente tem nas leucemias, se eu pensar numa leucemia mieloide, a gente tem 13 subtipos genéticos, pelo menos 13. E para cada subtipo genético, a gente já tem protocolos terapêuticos que são específicos para o paciente que tem essa alteração, ou essa, ou essa, ou essa. E muda muito o resultado do tratamento. Porque eu vou com uma droga que é muito mais direcionada, né? Enquanto que o mieloma múltiplo ainda é tratado tudo como uma doença só. Então, o que a gente acredita, quem trabalha com mieloma múltiplo tem falado muito, é que talvez a gente tenha que dividir em subtipos. E esses subtipos sejam baseados em genética. Isso não está
facilitar muito um diagnóstico. Vai. No diagnóstico e no acompanhamento do paciente. Se a gente pensar numa leucemia pediátrica, existem centros que conseguem hoje chegar numa remissão de 90% dos pacientes quando você sabe o tipo de alteração genética que o paciente tem. Então, você vai no lugar certo, você né? vai direto, você direciona, você não tem que entupir o paciente de drogas que eventualmente são tóxicas, citotóxicas, ou né, que têm efeitos adversos em outros tecidos e você consegue direcionar. Né? O que a imunoterapia bioalélica tem feito é justamente isso. Né? Então, a gente está caminhando para um futuro muito melhor no mieloma múltiplo. Isso tem nos animado muito. Viu? Pois é. Ô, Daniel, nós estamos com 1.624 pessoas aqui na sala. Não fique vermelho. Mas é legal, e pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos ter que fazer a segunda parte, porque é muito interessante, né? Acho que quem está acompanhando, Marli, Valéria, né, Valéria que você acompanha, né, vê a qualidade de um tratamento quando tem uma presença de um geneticista. Nossa, é surpreendente. Eu mesmo eu te falo que agora eu vou abraçar a causa, né? A gente já estava junto há mais de ano, né? Mas a gente não tinha esse contato. Agora, nossa, só de você me falar, e acho que quem está acompanhando aqui vai estar concordando comigo, que você direcionar, né, o tratamento já indo num pontinho certo e que facilita muito, e vai salvar a vida, facilita, o cara vai sofrer menos, enfim, vai trazer muito mais qualidade para esse paciente, nossa, é surpreendente, é fundamental, né? E eu te perguntar como usar a genética para prever o surgimento do mieloma em estágios pré-clínicos? Olha, essa é uma pergunta difícil da gente responder ainda, sabe? Então, o que a gente tem hoje em termos de genética? Né? A gente tem o que a gente chama de alterações genéticas primárias, que são aquelas que vão fazer com que a célula pré-maligna se torne uma célula maligna. Né? Então, quer dizer, uma célula que era normal, ela vai se tornar uma célula alterada. Como a maioria das alterações elas são esporádicas, a gente não consegue ter essa previsão. Agora, a gente consegue estimar o risco de progressão de um paciente que está com gamopatia de significado incerto. Porque as alterações genéticas são as mesmas do paciente com gamopatia e o paciente que vai desenvolver mieloma múltiplo. Então, o paciente que tem gamopatia, ele tem um risco cerca de 1% a cada ano, né, dessa gamopatia ela progredir para o mieloma múltiplo. Mas não quer dizer que todo paciente vai progredir. Então, se eu conseguir, de novo, detectar esses pacientes com uma gamopatia antes, eu consigo estimular que ele tenha hábitos mais saudáveis, que ele faça um acompanhamento mais de perto, que esse paciente... Então, isso a gente consegue fazer. Agora, se você me perguntasse, existe um teste genético que eu vou fazer para prevenir mieloma múltiplo, e se alguém falar que está vendendo isso, caiam fora. Não existe. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe a lista de todos os genes que podem estar alterados ainda. Né? É de novo, diferente do câncer de mama, que a gente já conhece muito. Né? Câncer de mama, hoje eu posso procurar um médico, né, e falar assim, olha, eu gostaria de ver quais marcadores são de predisposição para câncer de mama, e aí eu posso fazer esse rastreio. Para mieloma múltiplo, a gente não tem essa lista. Então, a gente rastreia tudo, né? E aí a gente tem que tentar fazer uma relação. Então, não tá direto isso. Né? Então, ainda a melhor conduta para a gente é pensar em check-ups periódicos. Agora, um check-up que seja mais abrangente. Né? Entendi. Um check-up tradicional, ele não pega, né? Ele pode acusar uma anemia, pode acusar uma... Né? O que acontece na maioria dos pacientes com mieloma múltiplo? Eles vão fazendo um check-up e daqui 6 meses você volta, que eu quero ver como é que tá, se isso melhorou. Aí ele volta daqui 6 meses. Espera aí, agora melhorou um pouquinho, vamos esperar daqui mais 6 meses. Então você fica de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, tendo exames que são feitos, às vezes, isolados,
Então, no primeiro exame, eu fiz o exame de sangue completo, mas não fiz a detecção de proteína M. Aí eu fiz no segundo, mas não fiz no terceiro. Então, a gente não consegue fazer essa curva de progressão do paciente. Então, talvez, né, na realidade do Brasil e na realidade do mieloma múltiplo, a gente devesse desenhar uma política pública, né, em que a gente conseguisse fazer esses check-ups um pouquinho mais apurados, né? A gente conseguisse ter um painel mais estendido de marcador para o médico conseguir raciocinar. Então, a gente também tem que se colocar na posição dos médicos, né? Então, às vezes você pede para o paciente marcar um exame, ele vai marcar o exame daqui a 8 meses, ele vai fazer aquele exame. E aí o próximo é daqui a 1 ano e pouco. Então, você vai perdendo essa linha de história do paciente. E isso é muito ruim para o paciente e é muito ruim para o médico, né? Então, Uma hora ele não volta porque ele morre, né? não volta. A Pois gente é. costuma dizer, em mieloma múltiplo no Brasil, ele é considerado uma doença rara. E não Né? é, né? Não Não, é, não é. não Né? é. Mas ele é considerado uma doença rara. E o que o paciente com uma doença rara enfrenta? O que a gente chama de odisseia diagnóstica. É uma odisseia. Né? O paciente fica meses e meses, anos e anos até chegar ao seu diagnóstico, fechar o seu diagnóstico, porque são características que são inespecíficas, né? São características que se sobrepõem, né? Como você falou, um paciente com 35 anos, com dor óssea, dificilmente eu vou desconfiar de mieloma múltiplo, né? Um paciente com 45 anos, com hipercalcemia, né? A gente vai pensar em outras coisas. Então, quer dizer, essa falta de homogeneidade até nos protocolos, né, do recebimento desse paciente, o que eu vou testar nesse paciente, gera isso. Entendi. Os testes genéticos, Daniel, são recomendados para familiares de pacientes? Olha, podem ser feitos, tá? Pode, né? Eles podem ser feitos. Hoje o teste que poderia então dar algum tipo de resposta ou auxiliar são os testes de exoma, o sequenciamento de exoma completo, né? Não existe um painel para mieloma múltiplo, então a gente tem que analisar o exoma completo desse paciente. Então você vai ver ali predisposição para o mieloma múltiplo e para muitas outras doenças. Tá? Então os screenings de família que a gente tem feito por exoma. Né? Hoje ele não é um exame barato no Brasil. Né? Um exoma está em torno dos 10 mil reais por aí. Então, ele não é de acesso fácil. Então, nesses pacientes que são familiares, né, que estão dentro dos nossos estudos, a gente consegue oferecer via pesquisa para essas famílias. Mas esse rastreio, ele precisa ser feito com um conselheiro genético, né? Porque vai voltar um monte de genes. E aí, se a gente levar diretamente para o médico, dificilmente ele vai conseguir fazer essa relação. Então, se você me perguntar se hoje é recomendado o teste genético para uma família, se eu fizer isso com um aconselhador genético, tá? Um geneticista, um médico geneticista, né? Mas, porque eu vou voltar com muita informação. E aí eu vou passar muita informação para o paciente e não vou conseguir correlacionar. Então, quando a gente trabalha com uma família, a gente faz uma série de entrevistas com essa família. Então, você vai conversar sobre o histórico da família, qual indivíduo da família teve mieloma múltiplo, se ele teve outra doença hematológica, se ele teve uma leucemia, quando que ele morreu, o que ele diagnosticou, né? Quais os hábitos de vida desse paciente. Então, o conselheiro genético, ele é um conselheiro mesmo, ele senta e conversa com a família, né? E ele tenta extrair essas informações para depois correlacionar com os dados genéticos. Entendi. Então, se for fazer, precisa ser feito com um geneticista conselheiro. Qual é o custo-benefício de se realizar um teste genético preventivo no Brasil? Então, eu diria que a gente não tem um teste preventivo, né? Bem desenhado, não tem. Né? Então, eu acho que ainda a gente está uns passos atrás. E não só no Brasil, tá? No mundo. Tá? A gente não tem para o mieloma múltiplo um painel simplificado de genes. Tem muitas pesquisas. Tá?
A gente tem um parceiro de pesquisa, o Dr. Francesco Moura, que é da Universidade da Miami University. Ele tem trabalhado com a gente alguns trabalhos, e ele recentemente publicou, em 2024, um score de risco individualizado. Quer dizer, ele conseguiu, né, fazendo um pool de genes, determinar o risco de progressão daquele paciente, mas só daquele paciente. Né? Então, cada um tem uma história. Né? Cada indivíduo com mieloma múltiplo tem uma história. Então, ele propõe até esse teste, mas, infelizmente, ainda é um teste em nível de pesquisa. Né? A gente não precisa validar ainda esses dados. Por isso, né, a gente tem esse contato, né, porque como ele trabalha com população americana, ele quer população latina, então a gente está trabalhando junto justamente para conseguir ver se o score de risco americano ou europeu é o mesmo score de risco de um paciente brasileiro. Né? São os mesmos genes que eu tenho que procurar, são os mesmos genes de predisposição, então tudo isso ainda está em nível de pesquisa. Entendi. Terapias como a imunoterapia ou medicamentos personalizados consideram o perfil genético do paciente? Consideram principalmente a estratificação de risco do paciente. Por isso que o exame de ficha é tão importante. Porque ele considera se o paciente é padrão, o paciente é intermediário, o paciente é alto risco. Então, esse é fundamental. Né? Para a gente colocar muitos pacientes nesses estudos clínicos, né, a gente precisa caracterizar esses pacientes geneticamente. Então, a gente faz um screening para genes importantes, né, para esses pacientes. Então, quer dizer, sim, é importante. Né? Se para o paciente entrar num estudo clínico, eu preciso saber dessa informação, é porque as drogas estão sendo desenhadas pensando nisso. Né? Então, é muito importante. E eu tenho que falar para você que a gente tem nos últimos anos, o tempo de incorporação de uma droga nova no Brasil diminuiu. Né? Não é o adequado ainda, está longe de ser o adequado. Já foi pior, né? Já foi muito pior. Foi muito pior. Mas a gente tem visto uma fluidez maior e um interesse muito grande da indústria farmacêutica no mieloma múltiplo. Isso é bom, né? Porque ele fomenta muito a pesquisa, ele fomenta essa competitividade entre a indústria farmacêutica, e isso tem resultado em medicamentos mais direcionados, mais individualizados, né? Que faz com que o paciente tenha menor efeito adverso, né? Porque a gente está direcionando esse tratamento. Claro, muitos ainda, eles não entraram via SUS no Brasil, né? Mas eles entram, né? Gente, no particular, você consegue solicitar. Então, você precisa, o que a gente precisa fazer é justamente isso, né? Fazer um movimento que para as leucemias já é claro, é muito nítido. Para as leucemias, você faz a categorização genética do paciente. Né? Para as leucemias pediátricas e para as adultas, você já faz. Existem painéis de genes, a gente já sabe quais os melhores tratamentos, quais os melhores protocolos. Então, para o mieloma múltiplo, esse é o futuro. Entendi. Nossa, eu estou encantado. Você está dando uma aula. Meu Deus do céu, a gente Espero não. que tenha sido compreensivo, né? Eu confesso que é difícil a gente contextualizar, né, esse Você me tema falou que. dentro de um escopo, né, que seja compreensível. Então, espero que eu tenha, de certa forma, atendido Não, essa. você tá dando uma aula. Nossa, está muito claro. Você tá fazendo, tipo assim, que é muito complexo você falar sobre esse assunto para um leigo, né? Com nós, pacientes, né? Mas a sua forma de expressar, de falar, nossa, eu estou encantado, tanto que vai ter o segundo, viu? Nós já vamos preparar. A edição genética, como o CRISPR, né? Tem potencial no tratamento do mieloma? Olha, o CRISPR, eu acredito que ainda não seja uma realidade, né? O CRISPR, na verdade, é uma metodologia que pode ser utilizada para a gente desenvolver uma metodologia mais adequada para o mieloma múltiplo, que seria o CAR-T.
né? O CAR-T-cell ele é muito mais direcionado, ele tem uma eficiência. Para mieloma múltiplo, a gente tem grupos do Brasil trabalhando muito bem com o desenvolvimento de CAR-T na Universidade de Ribeirão Preto, eles têm feito um trabalho fantástico com essa metodologia. Então, o CRISPR ele está ali no meio entre na interface de pesquisa, mas na hora de eu transferir isso, ele não é muito transferível. Agora, o CAR-T sim, né? Olha só, Daniel, nós temos 3 minutos e tem 2 perguntas aqui, velho, que tem, nossa, você tem que responder rapidinho, porque é muito interessante. Existe alguma relação genética entre o mieloma múltiplo e outras doenças hematológicas? Existe. Existe, né? Porque, assim, havia importante. A gente tem que pensar assim, né? Que as células que dão origem às células que compõem o nosso sistema sanguíneo, elas todas têm uma origem na medula óssea a partir de células progenitoras. Então, o caminho de diferenciação dessas células, o caminho que faz com que essa célula se torne um plasmócito, ou se torne um neutrófilo, ou se torne outra célula do sistema sanguíneo, ele compartilha muitos genes. Né? São muitos genes compartilhados nessas vias para fazer com que essa célula consiga se diferenciar e ter uma atividade dentro da sua função dentro do organismo. Então, compartilha muito. Tá? E por isso que eu falei que em muitas famílias, quando a gente faz um screening, a gente não vê casos repetitivos de mieloma múltiplo, mas a gente vê casos repetitivos de outras doenças hematológicas também. Entendi. Vamos lá, rapidinho. Os portadores de doenças autoimunes, né, têm maior risco de desenvolver um mieloma múltiplo? Estudos têm mostrado que sim, né? Porque o fato de você ter que acessar constantemente essas células que estão relacionadas com o sistema imunológico, que são plasmócitos, pode fazer com que, por elas serem mais acessadas, elas possam sofrer essas mutações espontâneas com maior frequência, né? Podendo levar ao surgimento de mieloma múltiplo. Então, existe essa relação sim, essa associação, ela existe. Isso, de novo, não é uma condição, sim, né? Mas isso é uma predisposição. E quais são os avanços recentes, né, na área de genética que podem ajudar na prevenção do mieloma múltiplo? Cara, e aí são muitos. E aí eu fico muito feliz em dizer que são muitos, né? A gente tem vários marcadores que estão sendo encontrados agora. A gente tem conseguido correlacionar, como eu falei, essas questões de ancestralidade genética com maior prevalência, com melhor progressão de casos, melhor ou pior, né? Então a gente tem encontrado isso muito claro, né? A gente teve muito avanço no conhecimento genético da célula do plasmócito, dessa célula alterada, e isso tem feito com que a gente tenha conseguido mapear a rota, né, o caminho do mieloma múltiplo, biologicamente o caminho do mieloma múltiplo. Então, isso tem um impacto fundamental no desenvolvimento de terapêutica, no acompanhamento dos pacientes, na identificação por que alguns pacientes respondem tão diferentes a uma mesma droga. Então, a gente tem, por exemplo, numa dessas famílias que a gente está trabalhando, 2 irmãos, os 2 têm mieloma múltiplo, um está no tratamento de primeira linha, o outro já chegou no tratamento de quinta linha, na verdade, e ele não responde tão bem. Então, a gente precisa entender quais são esses condicionantes genéticos para a gente conseguir entender melhor essas questões que ainda não estão claras. Entendi. Meu querido, acabou. Nossa, eu fiquei muito impressionado com a sua aula, né? Eu fico muito feliz também de ter você junto com a gente. Eu, como paciente, a gente está vendo que nós estamos plantando, né? Você está plantando, está fazendo o seu trabalho, que com certeza a geração futura vai estar explorando, vai estar usufruindo dessa luta sua aí, que não é fácil você quebrar, é um quebra-cabeça que você está montando aí para a geração futura. Eu, como paciente, eu agradeço muito, né, pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo, pelo seu carinho, por você ter aceito o convite, né, de participar dessa live, e eu já estou intimando a ter a segunda parte, porque eu tenho aqui uma porrada de perguntas aqui que
não deu para te, né, para te perguntar. Deixa aí o seu tchau, que só tem meio minuto, e a gente já marca para a segunda parte, porque é muito interessante. Então, Viu? E vai ficar, como pessoal, vai ficar gravado no nosso Instagram, né, no YouTube e também no Spotify. Quem estiver lá andando, dentro do ônibus, você pode também estar ouvindo, ó, ficar sem assistir, não vai ter desculpa, tá bom? Aí dê os é, seus tchauzinho aí, que já está então, acabando já. eu só tenho a agradecer a participação, né, de todo mundo e principalmente o convite, me coloco à disposição, né, para quando alguém quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato. E assim como o trabalho que é feito por essa associação, nós de universidade pública, a gente tem o dever, né, de devolver à população uma resposta a essas pesquisas que a gente tem desenvolvido. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa ponte entre o paciente, Sim, o médico, a sociedade, né? sim, Porque, de fato, se a gente consegue fazer essas pesquisas hoje, é porque eu recebi um aporte financeiro de uma instituição de pesquisa, que é a FINEP, né? Então, hoje, os nossos trabalhos são financiados pela FINEP, pela Fundação Araucária, aqui do Paraná, e outros financiadores que a gente tem buscado captação de recursos para oferecer esses exames para os pacientes, para oferecer uma qualidade, né, de acesso a essas ferramentas genéticas de uma melhor maneira. Então, entendam isso como uma resposta das universidades públicas também para a sociedade. Obrigado tá? novamente e Gratidão. coloco sempre à Gratidão. disposição. Vou te levar para São Paulo, viu? Você se prepare. Um abraço, Um Deus te abraço, abençoe, viu? gente. Tá, Tchau. tchau.